intestino hoje é considerado um segundo cérebro. Ele tem a mesma origem embriológica nos mesmos tecidos que geram o cérebro. Nós sabemos hoje o intestino é considerado um segundo cérebro. Nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios estimados. O nosso intestino tem 100 milhões de neurônios. Produzidos diariamente. Exato. E essa quantidade imensa de neurônios dão ao intestino uma independência que nenhum outro órgão tem do cérebro. Se você cortar a comunicação de qualquer órgão com o cérebro, esse órgão deixa de funcionar. O intestino não. Ele é o próprio cérebro. Se você cortar a comunicação com o sistema nervoso central, ele continua funcionando. É o único órgão que faz isso. Os neurônios se comunicam entre si através de substâncias chamadas neurotransmissores. Alguns bastante conhecidos do povo, como a serotonina. Todo mundo fala na serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, né? A dopamina, que também é do prazer, a acetilcolina da memória. Espantosamente, a maior parte desses neurotransmissores são produzidos pelo intestino. A serotonina, por exemplo, é produzida 90% dela no intestino, apenas 10% no cérebro. Então, a serotonina tem uma importância extremamente grande, inclusive para a dinâmica do intestino. Ele vai funcionar bem ou mal segundo o nível de serotonina que ele produz, como também da melatonina, que é uma substância produzida a partir da serotonina quando você tem uma escuridão total. Você vai dormir à noite, apaga a luz, você tem que dormir no escuro absoluto, nem luzinha de TV, de LED, de LED. E a serotonina é transformada em melatonina na glândula pineal e ela nos dá um sono tranquilo, fantástico, um sono profundo, reparador. Ela é o melhor limpador de radicais livres do cérebro, a melatonina. E a melatonina tem uma importância grande no próprio intestino. O intestino precisa de melatonina porque ele é o maior depósito de radicais livres do corpo, o intestino. E a própria melatonina limpa o intestino desses radicais livres, diminuindo inflamações do intestino, inclusive cânceres do intestino. A melatonina. Melatonina, que é derivada da serotonina, produzida no intestino na maior parte. O triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Só que o triptofano ele tem um problema muito sério. A quantidade dele é pequena em relação aos outros aminoácidos da alimentação. E para penetrar na membrana hematoencefálica, a membrana que isola o cérebro, os aminoácidos não passam sozinhos, ele tem que ter um transportador. E como o triptofano, coitado, é pouco, ele vai competir com os outros aminoácidos por esses transportadores, ele acaba perdendo, então ele penetra muito pouco no cérebro. A produção de serotonina, no fundo, é baixa, e para isso precisa de uma quantidade boa de magnésio, vitamina B6, a piridoxina e zinco. Sem esses elementos, o triptofano não se converte em 5-hidroxitriptofano e este em serotonina. Acaba se perdendo um pouco E grande parte do triptofano também vai para o intestino, aumentando a produção de serotonina no intestino e não tanto no cérebro quanto a gente desejaria. O que vale para o intestino é a flora, a microbiota intestinal. A microbiota intestinal são a quantidade de bactérias que vivem no nosso intestino. A quantidade é espantosa. Alguns autores citam 500 famílias, outros 800. Eu já ouvi alguns autores se referirem a 1000 famílias diferentes de bactérias convivendo no nosso intestino, e nem sempre de forma harmônica. Dependendo do tipo de microbiota ou flora intestinal que você tem, ele funciona mais ou menos. Então, é importante você ingerir lactobacilos. E essa substância que você falou, ela tem um tipo de lactobacilo. Como ele disse, nós temos 800 famílias de bactérias convivendo no nosso intestino. E a coisa chega a um ponto tão espetacular que no aparelho digestório humano, você tem 10 vezes mais bactérias, 10 vezes mais bactérias do que células no seu corpo inteiro. Quer dizer, nós somos mais bicho do que gente, Costumam brincar assim, tinha um professor americano que dizia que nós somos 90% bactéria e 10% humanos. E ele tem razão. Não é fácil dominar todo esse complexo de micro-organismos que convivem no nosso intestino. Pra você ter uma ideia,
20% desse grupo de bactérias são ótimas para nós, trabalham a nosso favor, produzem vitaminas do tipo vitamina K, vitaminas B, antibióticos naturais. 30% são malignos, se puder te destrói. E 50% eles pertencem a um partido chamado Partido Multiplicador das Bactérias. Elas vão estar com quem está ganhando, quem está mandando. Se as boas predominarem, elas vão para o lado das boas, você vai ter 70% de boas bactérias. Se as más predominarem, elas vão para o lado das más, você está perdido. Aí vão atacar o teu organismo, que é uma loucura. Então, a gente tem que primar por ingerir alimentos que favoreçam a multiplicação de boas bactérias. Manter a microbiota intestinal íntegra e bem funcionante é o principal preceito de saúde.